Fala galera, como que vocês estão? Eu sou o Cadu Nunes e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma novidade, esse carro chinês que tem chamado bastante atenção por aí. E esse é o GWM Haval H6 do tipo Heavy. Sem mais enrolação, já vamos mostrar detalhes do carro aqui, hein? O carro já conta aqui ó, com farol Full LED, tem uma grade bem bonita aqui na frente, bacana mesmo com os detalhes em cromado. Aqui a gente já pode perceber também que já tem a câmera do carro e também já conta com sensor de estacionamento dianteiro e também já temos ali o sensor para o ACC. E vindo aqui para a lateral do carro, a gente já pode ver um design bem bacana, um veículo bem grande. A gente já conta aqui também com rodas de aro 19, bem bonitas também. Nessa versão Heavy ela conta com rodas pretas, então ela já sai de fábrica com essa cor. E a gente já vai aqui, se a gente aproximar também do veículo, ele já destrava e a gente já consegue perceber aqui no retrovisor também a câmera 360. E já vamos para o interior do veículo também. Chegando aqui no interior, nós temos aqui ó, um banco bem confortável, muito confortável mesmo, gente. É assustador o conforto. E todos os bancos já contam aqui, os dois bancos da frente já contam com ajuste eletrônico e também ajuste de lombar. Então a gente consegue subir e descer aí para frente e para trás e também fazer o ajuste da lombar. Chegando um pouquinho mais aqui, a gente já consegue perceber essas duas telas que tá sendo bem típico desses carros chineses, né, dessa nova geração. Então a gente pode perceber aqui que a gente tem essa tela que vai ter as informações do computador de bordo, do velocímetro. Se a gente ligar aqui, ó, ele tem esse início. Então aqui a gente já tem o velocímetro, aqui a tela de navegação mesmo. Então aqui a gente vai ter os ajustes de velocidade, os controles de faixa, vai ter algumas informações, só que ele não vai permitir aqui agora, porque a porta está aberta. Aqui no meio a gente pode perceber que tem como se fosse um inox, né? Simula um inox, ficou bem bonito. Acho que na versão 2024 ele vinha com Black Piano. Eu particularmente gostei muito desse modelo assim, até para evitar riscos, né? Aqui a gente já tem o porta-copo, aqui também temos o carregador por indução e aqui a gente já tem os controles de ar-condicionado, de desembaçador traseiro e também das câmeras, como a gente já tinha falado, câmera 360. Então aqui a gente consegue ter os ajustes e a gente consegue ver todas as opções, se você quer 2D, se você quer 3D. Então aqui a gente tem vários ajustes sobre a câmera. Então aqui tudo na tela. E aqui já tem a opção também que eu vou mostrar para vocês mais pra frente, que é a de estacionar sozinho. O câmbio também, que eu esqueci de falar, bem bonito. É essa manopla, então para a gente acionar, a gente simplesmente gira, ele vai para o D, gira mais uma vez para o N, para o R e também só clicar, a gente já coloca no P. Aqui nós temos freio de mão eletrônico e também o auto hold. Esse botão aqui para abrir o porta-treco, e pode ver aqui que ele é bem grande, muito grande mesmo. Então tem um espaço de sobra aqui. Além disso, nós temos aqui embaixo também um porta-treco e também um USB aqui. Temos USB tanto desse lado quanto do outro lado. E esta é a visão do motorista no Haval H6 do tipo Heavy. E a gente pode perceber aqui, ó, soft touch, um couro bem macio aqui também. O volante bem bacana, a pegada que ele tem aqui. E o carro está ligado. Lembrando que o modelo tipo Heavy, ele faz automaticamente essa mudança de motor. Você não consegue programar para rodar 100% no modo elétrico. Mas aqui o carro está ligado e ele já acionou, ele já liga automaticamente com o motor elétrico. Então a gente pode ver aqui também na porta que aqui é tudo soft touch. Aqui dentro soft touch. O mesmo acabamento que nós temos aqui no meio, nós temos aqui na porta. Então aqui os detalhes, aqui é a regulagem do retrovisor, aqui o fechamento deles mesmo e para fechamento dos vidros e abertura dos vidros dos quatro, né? Um porta-copo, aqui já temos plástico. Essa parte aqui já é plástico, mas essa parte de cima realmente muito macio ao toque. E aqui também, ó, a gente conta com 6 airbags, sendo esses dois à frente, e também os de cortina,
aqui o outro fica aqui atrás e aqui na lateral. Então 6 airbags. Então no quesito de segurança é muito grande também. Chegando aqui na porta traseira, nós temos plástico, não é o soft touch igual nas portas da frente. Aqui nós temos couro bem macio aqui mesmo. Aqui o mesmo material que a gente tem nas portas da frente e ali no meio do painel. E aqui já é plástico. Agora a questão do espaço interno, é um espaço muito bom. O banco está regulado aí para mim, que tem 1,78 m. E agora a gente vai ver como que fica a posição para quem senta aqui atrás. Se a gente for olhar, olha, eu estou bem confortável. E aqui eu estou até mais deitado, vamos dizer assim. Se eu quiser inclinar, ainda tem um palmo aqui praticamente, ó. Então a distância é muito boa. E que se a gente for olhar aqui o restante, consegue atender 5 adultos sem problemas no veículo. Aqui a gente já tem o cinto de 3 pontos também. E o que eu não mostrei para vocês foi a questão do teto solar, que é o teto por inteiro. Ele é teto panorâmico e também solar, né? Então achei bem bacana aí o espaço interno, muito interessante, viu? Na versão 2025 desse carro, a gente teve uma mudança, que a lanterna agora ela é fumê. Na versão 2024 ela era toda vermelha, né? Então ficou bem bonito mesmo. Acho que deu ainda mais nessa versão preta, ficou mais discreta e ficou mais bonito. Até na parte da noite fica muito bonito. E aqui a gente tem as nomenclaturas da GWM, Haval H6 e também aqui informando que ele é do tipo Heavy. Outra coisa bem interessante que nós temos nesse carro, se você tiver com sacolas de compra ou até mala, a gente pode aproximar aqui, passou o pé e ele já automaticamente já vai abrir o porta-mala. E a gente já tem aqui também um porta-mala de 560 litros. Então um porta-mala bem grande mesmo, cabe bastante coisa. E aqui de baixo a gente não conta com o step, a gente vai contar com o kit reparo. Aqui a gente também tem a continuação dele aí. Aqui nós vamos ter o triângulo normal do veículo. Esse item é para rebocar o veículo se algum dia for preciso. E aqui para a gente tirar os encaixes da roda, que eu posso até mostrar depois para vocês. Aqui a gente pode perceber, é uma bateria normal que a gente tem nos outros veículos. Então essa é a bateria normal. E aqui também, do lado, debaixo desse acabamento, a gente conta com a bateria do motor elétrico. É uma bateria até grande, mas se a gente tirar esse acabamento aqui, a gente consegue perceber a bateria ela estando ali. Para quem não quer passar o pé aqui, também a gente tem a opção de apertar o botão aqui. E também a gente tem a opção aqui. E ele já vai abrir automaticamente. Então foi essa a parte traseira. Agora vamos para o motor. Um ponto que eu vou já dizer que deixou a desejar um pouco é essa varetinha, que é o que a gente já está acostumado. Mas pensando num carro desse nível, acho que seria interessante ter os amortecedores para sustentação. E chegando aqui na parte do motor mesmo, a gente então vai ter aqui um motor 1.5 turbo e um motor elétrico, que tem aí de cavalos combinados dos dois motores. A gente obtém 243 cavalos e 54 kgf de torque. E antes que muita gente comente aí embaixo, ou fale aí, não, esse carro, se acabar a bateria, não, a bateria desse carro ela não acaba, pois não tem a necessidade de você colocar na tomada para carregar. É igual eu falei várias vezes aí no vídeo, ele simplesmente faz essa recarga com o motor a combustão. Então é uma opção bem interessante para quem não tem a condição de fazer a instalação ou não quer fazer essa instalação na casa ou não pode fazer no condomínio. É uma opção muito bacana para quem busca uma economia, porque se a gente for pegar os números, eu vou até deixar aqui embaixo, ó, na cidade, segundo o Inmetro, que é muito rigoroso, todas essas análises que eles fazem, dentro da cidade ele faz 14,8 e na estrada o consumo é menor, porque justamente vai utilizar muito do motor a combustão e muito menos do motor elétrico, que vai dar em torno aí de 11,8. Mas em alguns testes que a gente fez em rodovia, esse número aumentou bastante, o consumo foi muito bom, foi em torno aí de 13,5 a 14, então já é bem interessante pensando num carro de 243 cavalos. Então eu acho que é uma opção para quem busca a economia para o dia a dia e também a esportividade mesmo do carro na estrada,
você vai conseguir com esse carro. E aqui, eu esqueci até de falar com vocês aqui que nessa tela a gente tem um espelhamento de Apple CarPlay ou Android Auto sem fio. Então não precisa tirar o telefone do bolso e o telefone já vai estar espelhado ali. Chegando aqui, a gente também vai ter ali o Head-Up Display. Vocês podem ver aqui, ó, já está marcando a velocidade, ali já vai mostrar a velocidade da via, vai mostrar também o sistema de controle de faixa. Lembrando que ele tem um sistema ADAS completo. Então ele vai ter o controle de faixa, vai ter controle de tráfego cruzado e também diversas outras coisas que eu vou tentar mostrar nesse vídeo aqui, fazendo alguns testes. Aqui no painel a gente vai ter, aqui a gente vai mostrar sempre a quilometragem e aqui a gente pode perceber que informa os carros que estão próximos. Eu vou tentar mostrar para vocês na hora que estiver em movimento mesmo. Aqui nesse campo de observações, nesse campo aqui, ó, a gente vai ter então o odômetro. Aqui também mostra a questão da temperatura do veículo, né? A gente consegue ver aqui alguns consumos instantâneos, como que está sendo utilizado. Na hora que estiver em movimento vai ser até melhor de mostrar para vocês. Aqui, como a gente está parado, ele está usando só a carga da bateria, mas o carro já está ligado, então aqui ele vai mostrar quando que vai estar utilizando somente o motor elétrico, quanto que vai estar utilizando os dois motores. Então, aqui é bem interessante. Então, nessa opção aqui a gente consegue mudar. Aqui a gente consegue ver o quanto que está produzindo. Então, é realmente bem completo aqui esta função. A questão de como está sendo utilizado o motor, quando está sendo utilizado o motor elétrico e quando está sendo utilizado o motor a combustão, a gente consegue ver também. A gente consegue ter uma opção aqui na tela, onde que a gente consegue mostrar algumas configurações do veículo, assistência de consumo. Então, uma parte bem completa aqui que a gente vai ter. Então aqui a gente já consegue perceber também como que está sendo o uso do motor elétrico e o do motor a combustão. Também aqui nós vamos ter questão do ar-condicionado Dual Zone. Então aqui a gente vai ter o controle. E a gente vai ter aqui também a questão de resfriamento dos bancos dianteiros. Então no banco dianteiro, os dois bancos, normalmente a gente vê isso em alguns carros somente no do motorista. Já nesse carro já conta com os dois mesmo. E algumas funções bem interessantes, por exemplo, olá Raval, por favor pare. Diminuir temperatura do ar. A temperatura foi reduzida. Então quem está no banco do motorista, se falar a função diminuir o ar-condicionado, vai diminuir somente desse lado. E aqui ele está escutando tudo que eu estou falando. E quem estiver no banco do passageiro e pedir essa função, ele vai diminuir somente do banco do passageiro. Então ele consegue identificar de onde que está vindo esse comando. Então basicamente a gente tem todo esse controle do carro aqui na tela. Então a gente tem o GPS dele mesmo, porque ele conta com o sistema 4G já embutido. Então muitas das vezes, se você não quer utilizar o Waze ou o Maps, você tem a opção de utilizar o próprio GPS dele, que também é pela internet. Então a gente tem esse recurso que eu acho que é bem interessante também, e a gente consegue rotear a internet para todo mundo do carro. Então aqui a gente tem várias opções. Então a gente consegue ver aqui o Android Auto, o Apple CarPlay, várias configurações do veículo. Se a gente quer ele um pouco mais econômico, um pouco mais esportivo, como que vai ser o ajuste de direção. Então todos esses comandos a gente faz pela tela. Como que vai funcionar a questão do interior do veículo, o Head-Up Display, se você quer que apareça ou não apareça, o exterior, como que vai ser o travamento e destravamento do carro, e também tem algumas coisas sobre o sistema ADAS dele. Aqui a gente pode perceber tudo que tem aqui do sistema de estacionar sozinho. Então você pode ativar tudo que você quer que tenha ou que não tenha, deixar desativado, e a questão de todo o sistema ADAS. Aqui a gente pode ver que então tem assistência frontal, assistência lateral, a gente vai ter assistência de faixa e sinais de trânsito. Então ele vai analisar todas as placas que ele consegue. Então esses sensores dele conseguem ver todas as placas que nós temos durante a rodagem. Então se a placa tiver de 40, ele vai automaticamente mostrar aqui no painel para você. Aqui ele consegue fazer alguns ajustes. Então todo esse controle faz pela tela. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando somente do que todas as opções que a gente tem
aqui na tela de como a gente pode configurar o veículo para você que tem o Raval H6. E também, essa tela é uma coisa que eu esqueci de informar, essa tela nós temos ela de 12 polegadas e aqui já é de 10 polegadas. Então a gente pode ver um pouco da diferença das duas. A gente mostrou aqui o comando de voz, a gente consegue acionar a questão do ar-condicionado, mas a gente tem diversas funções que a gente consegue fazer através do comando de voz. Por exemplo, olá Raval, Por favor, pare. abrir teto solar. Abrindo o teto solar. Então ele já faz essa abertura automaticamente do teto solar. Ah não, eu quero fechar o teto solar, mas eu quero deixar a cortina aberta. Olá Raval, Por favor, pare. fechar teto solar. Fechando o teto solar. Então aí ele faz o fechamento do teto, mas a cortina ficou aberta. Não, eu quero fechar por completo. Olá Raval, Por favor, pare. fechar cortina. Fechando o guarda-sol. Então é muito interessante, é bem completo mesmo esse comando de voz que ele tem. E por exemplo, a gente tem outras funções. Olá Raval. Olá Raval, Aqui estou. abrir janela do motorista. Abrindo a janela do banco do motorista. Abrir janela do banco do passageiro. Abrindo a janela do banco do passageiro. Fechar janela do motorista. Fechando a janela do banco do motorista. Fechar janela do banco do passageiro. Fechando a janela do banco do passageiro. Então a gente pode ver que é muito completo o sistema de voz dele, o comando de voz, e tem diversas funções, tem muitas coisas que a gente está até tentando descobrir com o tempo aí, mas que deixa muito mais fácil, que você não precisa tirar a mão do volante. Às vezes você está numa estrada, não precisa tirar a mão do volante, ou para abrir o teto, para fechar o teto, para fechar janelas, abrir as janelas, e até o comando do ar-condicionado, porque às vezes você está conectado com o seu telefone aqui e quer diminuir a temperatura. Você não precisa fechar o seu multimídia, seu GPS aqui para comandar a questão da temperatura, da força do ar-condicionado. Então você pode, através desse sistema de voz, resolver todos esses problemas, que eu achei bem interessante. Então vamos iniciar aqui o Raval na prática mesmo. Uma sensação que dá desse veículo é que ele é muito alto e muito grande. Então, às vezes é difícil até de acostumar com o tamanho dele, mas nada que atrapalhe realmente o andar com o veículo. Agora ele ativou o modo a combustão, então a gente pode ouvir um pouco mais do motor, pelo fato de a gente ficar muito tempo com ele parado, sem ativar, sem acionar, sem ir para movimento mesmo, né? Então aqui a gente vai percebendo. Então chegando aqui, a gente está vendo bem confortável mesmo, os ajustes que ele tem aqui já é um piso. A gente pode ver que é aquelas pedras e não tem nada desconfortável de andar no carro. Então bem bacana mesmo. Então aqui a gente pode perceber. O que é interessante pelo fato desses dois motores e ter muito torque é a questão dessa pancada que a gente tem na hora que a gente pisa um pouco mais forte mesmo. Vou tentar pegar uma reta aqui. Vocês vão ver que é muito rápido e talvez aí no vídeo mesmo vocês vão perceber o tanto que ele te joga até um pouco para trás assim do banco mesmo, né? E uma coisa importante de informar aqui, ó, é que na tela a gente consegue perceber os veículos que estão próximos. Deixa eu ver se vai marcar. Deixa na hora que aproximar de um outro veículo mesmo. Ele aqui, ele vai mostrar os veículos que estão próximo, moto, carro, e a gente consegue ter essa visão no painel. Então aqui tem uma reta. Aqui a gente vai acelerar um pouquinho, ó. Então é realmente muito forte, justamente pelo reunir esses dois motores, né? Aqui a gente pode ver, ó, que toda vez que a gente acelera um pouco mais, aqui vai estar mostrando, ó, o outro motor sendo ligado. Então aqui a gente tem os dois motores atuando junto. A
A gente reduz um pouco mais, a gente vai voltar para o motor somente elétrico. Deixa eu dar uma reduzida, aí agora só temos motor elétrico novamente. Então ele consegue fazer essa resposta muito bem, bem sutil. A gente não sente tranco, não sente nada disso nessas acelerações que a gente faz do carro. Então é realmente o impacto que a gente sente é realmente pela velocidade que a gente tem desse torque, é a força que a gente tem do torque, né? Então muito bom de dirigir o carro, muito esperto. E também a gente tem a questão da economia. Aqui toda vez que a gente liga a seta, a gente vai ter as câmeras sendo ligadas, né? Para evitar de subir em calçadas. Eu vou até mostrar aqui para vocês novamente. Então na hora que a gente vem aqui e a gente vai aproximar da curva, ele automaticamente já faz o acionamento. E agora ele não acionou. É realmente porque tem que estar um pouco mais próximo do meio fio. Então ele faz essa leitura de quando a gente está próximo para evitar que a gente suba no meio fio, se a gente passa em algum... se ele identifica que a gente está passando próximo de algum veículo, né? Então aqui ó, a gente pode perceber, ó, o veículo está sendo mostrado ali, ó. Tá vendo? O carro que está parado aqui, ele já considera aqui na nossa tela. Vamos ver se a gente vai conseguir acionar a câmera 360 enquanto a gente está dirigindo novamente. E aqui é bem interessante mesmo. Aqui a gente já pode perceber, ó. Então aqui ela já acionou quando ela percebeu que a gente pode passar em algum ponto, ou que pode passar no meio fio, ou que tem algum objeto ali. No caso, provavelmente ela acionou porque ela identificou que havia um poste. Então é bem interessante isso. Em áreas mais apertadas, ela conseguir fazer essa identificação. Então agora nós vamos fazer o teste do estacionamento sozinho. Então ele vai fazer todo o trabalho aí, tanto acelerar, quanto frear, quanto girar, sozinho. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente já identificou que uma vaga ali, ele vai conferir. Como ele faz essa conferência? A gente clica aqui, estacionamento automático, e a gente vai continuar um pouco mais para frente. Então a gente movimentou, fez esse movimento, ele faz a leitura da vaga e aqui ele identificou que a gente consegue fazer através da baliza. Então a gente clica e aperta iniciar estacionamento. Aqui ele já ativou o pisca-alerta e ele já pede para soltar o pedal do freio. Então aqui soltei, ele já automaticamente já jogou um pouquinho mais para frente e ele fazendo toda a manobra, ó. Olha o volante. Aí ó, a gente vai entrando na vaga automaticamente. Então aqui, finalizado a vaga. Olha, se a gente pode até olhar um pouquinho aí, ó. A gente pode até abrir um pouco, vou arredar um pouquinho para trás, porque ficou muito próximo do poste. Então a gente ficaria um pouquinho ruim para abrir a porta. Vou arredar um pouquinho para trás para vocês verem a distância que ele parou. Só dei um pouquinho para trás. Agora, abrindo a porta aí, ó. Deixa eu até segurar aqui. Vamos trocar um pouquinho aqui com o cameraman. E aqui a gente pode perceber a distância, olha. Realmente uma distância muito boa que ficou.
Então é algo, é até um pouco assustador assim, ó. A gente pode ver até através da câmera aqui, ó. Aqui a gente pode ver a distância que está do carro de trás e aqui a distância que nós temos do carro da frente. Nessa vaga em específico, a gente não vai conseguir fazer a saída, uma porque o espaço ali é muito grande para sair e o espaço lá atrás também é muito grande. Então automaticamente ele já não faz. Aqui a gente pode ver aqui, ó, na câmera 360 e na hora que a gente coloca aqui para sair da vaga, ele diz que o caminho é livre. Então ele não consegue acionar. Vamos tentar procurar uma outra vaga e mostrar para vocês também a saída da vaga. Então ele consegue entrar na vaga e sair da vaga. O outro teste que a gente vai fazer é parando em vagas em 90 graus. Então aqui a gente já faz o mesmo processo. A gente já começa aqui, ó, iniciar estacionamento. E aqui a gente vai procurar a vaga da mesma maneira. A gente procura a vaga. Vamos ver se ele... Aqui ele já identificou. Então, espera aí. Vamos mais um pouco. Ele tinha identificado, só que acabou que eu acelerei um pouco mais. Aqui ele identificou. Então a gente clica e iniciar estacionamento. Aqui a gente tem um carro do lado também, ó. Então a gente solta o pedal do freio. Então aqui, ó, ele vai fazer a manobra, ó. Vai fazer o contorno do veículo aqui, ó. E aqui ele já jogou para frente também, ó, porque ele viu que não ia ter espaço. Eu falo que é até um pouco assustador, mas é muito interessante, ó, ele fazer todo esse processo sozinho, ó. Sozinho. Provavelmente ele vai jogar um pouquinho mais para frente ainda, ó. Olha isso. Olha o tanto que ele aproximou do veículo da frente. E ele ainda conserta mais, ó. Pra tentar aproximar um pouco mais ainda. Olha isso. A moça passando. Deixa só. A moça que tá no carro, pera aí, ela atrapalhou um pouco a nossa manobra. Então ele automaticamente já pede para soltar e pede para prestar atenção nos arredores, né? Então foi justamente que a gente viu aqui que tinha uma pessoa, a gente apertou o freio, ele não desabilitou essa função, tá? Então a gente continua e ele já automaticamente finaliza a baliza. Finaliza não é nem uma baliza, né? Estaciona o veículo. Então ele já informa que está finalizado. Aqui, ó, a gente pode perceber. Que eu deixei de mostrar para vocês aqui é o alerta de ponto cego, né? Então a gente pode ver aí que tem um alerta de ponto cego que ajuda muito na hora que a gente está no trânsito, né? Outra função bem interessante que a gente vai ter aqui é a questão do auto-reverse. O que seria esse auto-reverse? Por exemplo, a gente chegou num ponto, numa garagem apertada ou numa rua mais curta, então a gente não consegue voltar com o veículo, a gente está meio cismado para como voltar, até a gente faz uma manobra e está com medo de encostar numa pilastra. Esse carro ele permite e ajuda, quer ver? Olha, a gente vai fazer esse teste agora, então a gente vai seguir um pouquinho aqui, seguimos,
A gente vai vir aqui no controle da câmera, aqui, o botão da câmera, clicou, a gente vai ter aqui a opção Auto Reverse. Então a gente clica no modo Auto Reverse, ele já pede para acionar a marcha ré. Já pediu para soltar e aqui ele já vai fazendo a leitura. Automaticamente, sem freio, sem acelerar, o carro fazendo sozinho os últimos 50 metros que a gente fez. Então é uma maneira bem interessante para quem tem garagem apertada. É bem interessante para não correr risco de encostar o carro, de arranhar o carro em alguma pilastra, em alguma parede. E aí ele já vai fazendo a contagem. Vocês podem ver aí, ele vai parcando, vai fazendo a decrescente até o ponto que ele vai parar. Então aí a gente vai vendo sozinho. Não estou acelerando, não estou freando. E as últimas manobras que a gente fez. Ó. Aqui ele vai marcando, ainda temos 20 metros. Tem carro vindo atrás e mesmo assim ele já faz essa leitura. Ó. O carro já desviou, então não atrapalhou. Voltando os últimos 10 metros. Cinco metros. Você está prestes a chegar ao destino. Ele já deu uma mensagem. E ele parou exatamente sozinho no ponto, vamos dizer assim, aos 50 metros que a gente tinha pedido, automaticamente, sem a gente acelerar, sem a gente frear e sem mexer no volante. Aqui, se a gente tivesse feito uma manobra, ele também voltaria. Se o volante a gente tivesse ido para o meio da rua, ele também voltaria. Então é um comando muito interessante, só que é nesse trajeto de 50 metros. Então passou disso, ele não vai conseguir voltar totalmente. Mas se a gente fez uma manobra mais curta e quer que ele volte, ele faz essa manobra. Agora a gente vai fazer o teste do controle adaptativo dele, o ACC, né? E a gente vai mostrar a precisão que é. Se a gente for ver aqui no painel, ele nos mostra os veículos que estão aqui passando por nós. Tanto que o veículo passou aqui e ele mostra aqui no painel. E a gente ativando ele aqui, ó, a gente consegue só acionar, deixa eu só... E a gente consegue definir a velocidade, ó. Definimos a velocidade de 90. Então, automaticamente ele já vai, ó, acionar a permanência em faixa. E aqui ele já está fazendo toda essa distância. A gente já definiu uma distância para... Eu fico com a mão aqui, porque o tempo todo ele vai pedir para ficar com a mão aqui no volante. Então a gente mantém a mão, mas ele vai fazer os controles. E o afastamento do veículo a gente já definiu, do veículo da frente. Então se a gente chegar a uma certa distância e mesmo que a gente tiver que abaixar essa velocidade, ele vai fazer isso automaticamente. Então a gente pode ver aí que o veículo vai indo sem problema, ó. E aqui eu não tô, o pé tá aqui, ó. Então ele vai sem problemas. Aqui ele já vai até identificar o veículo da frente ali, ó. Aqui ele já está mostrando, então ele vai meio que seguir aquele veículo. Então, ó, esse aqui vai aproximar, ele já diminuiu, ó, automaticamente, porque aquele veículo entrou na frente e passou dessa distância que a gente definiu, né? Manteve a distância novamente, ele volta. Então, mantém, ó, o veículo entrou, ele automaticamente diminui, ó. Baixou para 84, 81. E enquanto ele não sair dessa distância que a gente definiu, ele não vai voltar para aquela velocidade dos 90. Então, ó, diminuiu e não vai permitir. E aqui o controle, ele já está no modo semi-autônomo, vamos dizer, né? E ele não vai chegar nos 90 enquanto não aumentar. Você pode perceber, ó. O veículo vai sair ali agora e ele volta à velocidade dos 90, ó. Automaticamente. O pé do meu tá aqui, ó. Aqui é uma curvazinha, ele vai pegar e também ele vai fazer essa curva. Porque aqui também já no próprio painel já está mostrando as faixas, né? A gente está aproximando do outro veículo, vai diminuir e vai manter esse afastamento normalmente.
E é muito interessante essa ideia que ele passa, é muita tecnologia pro carro mesmo, né? E é muito interessante de ver isso na prática mesmo. Aproximou do caminhão ali da frente, já caiu para 76. Olha, já caiu, o caminhão saiu, vai retomar a velocidade. Voltou a velocidade. Então é muito interessante ver esse sistema na prática mesmo. E é bem bacana mesmo como que eles implementam isso. E finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Vocês vão perceber com esse vídeo que o canal tá dando uma mudada, mas a gente não vai deixar de postar o conteúdo de cuidados com o carro mesmo. A gente vai trazer aí para vocês também o cuidado com esse carro, que é um carro zero. A gente vai mostrar como pode fazer com a pintura, com os bancos, com os vidros. Então a gente tem diversos conteúdos aí. E já deixa aqui embaixo também review de carros que vocês querem ver. Quero trazer bastante aí para vocês que gostam, que estão procurando carro para comprar. E espero que vocês tenham gostado bastante aí. Já deixa nos comentários, deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? Tamo junto!